Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? É um privilégio muito grande, motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. E sem mais delongas, eu queria lhes convidar a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 25 a 30. Diante dos abusos cometidos pela Igreja Católica Romana no século XVI, que comercializava a salvação dos fiéis, Deus levanta homens comprometidos em conduzir um movimento de redescoberta das Escrituras, conhecido por nós como Reforma Protestante. Um dos pontos centrais de discussão durante a Reforma, obviamente, era a salvação eterna. O questionamento era como os homens podem ser salvos. Diferente do ensino católico medieval, não são os sacramentos, não é o tempo que passa no purgatório, e muito menos a mediação de Maria ou dos santos. Mas Deus levantou homens que gritaram com base na Escritura: somente Cristo Jesus pode salvar pecadores da condenação eterna. A teologia reformada, quando afirma que Jesus é o único meio para a salvação, ela não tem por base conclusões lógicas ou pessoais, mas sim o testemunho da Escritura, inclusive o do próprio Cristo. No texto que vamos estudar hoje, Ele mesmo se apresenta como a única solução para a nossa condição sombria e desesperadora. A seguir, vamos nos deparar mais uma vez com o convite do Evangelho, onde o Filho de Deus vai ao encontro dos fracos e cansados, e com seus braços abertos diz: eu sou o alívio para os pecadores. Amém? Vamos à leitura do texto. Mateus 11, do versículo 25 ao 30, diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Versículo 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, Senhor, de render louvores ao Teu nome e de mais uma vez, Senhor, estarmos diante da Tua palavra. Senhor, eu sou fraco, Pai, Tu conheces os meus pecados, Tu conheces os pecados dos meus irmãos, Senhor. Deus, nós não temos mérito algum para chegar diante de Ti, Pai, mas muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir um evangelho de graça, Senhor. Graça, Pai, muito obrigado, porque em meio aos nossos erros e incapacidades, Jesus se apresenta como um alívio bem presente, Senhor. Deus, fala ao nosso coração e, por favor, nos encha de amor por Jesus Cristo nesta noite. No nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Cristo é o alívio para os pecadores. Nos versículos 25 e 26, eu queria estudar com os irmãos um argumento que traz ainda mais base para essa afirmação. Nos versículos 25 e 26, nós vemos que Cristo socorre os fracos. Eu queria ler mais uma vez com os irmãos os versículos. Diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Nestes versículos, um convite da graça está para ser anunciado. E o que torna esse convite ainda mais atraente é o seu autor. E qual a beleza do mesmo? Ele conhece a nossa necessidade e pode satisfazê-la. Aqui encontramos o Filho de Deus fazendo uma grande afirmação sobre o Deus do Evangelho, através de um louvor. E neste louvor notamos um belo paradoxo.
Segundo Jesus, o Senhor dos céus e da terra, aquele que é todo poderoso, tornou pequeninos alvos de sua revelação. Todas as maravilhas relacionadas ao reino dos céus, ao Evangelho, à verdade da salvação, ao Messias, foram revelados não aos sábios e cultos, mas sim aos pequenos e fracos. Por quê? Porque o Evangelho está oculto daqueles que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Deus não tem interesse naqueles que se orgulham e pensam estar próximos dos reis dos portais dos céus, por aquilo que são ou fazem. Mas Deus resgata aqueles que choram por saberem que nunca chegarão lá. Ao contrário, Deus revela as maravilhas do Evangelho aos pequeninos, que espiritualmente são aqueles que confessam carência e desamparo. São aqueles que têm noção de sua culpa diante de Deus e da necessidade de misericórdia do mesmo. São aqueles que abrem mão da confiança em si mesmo para se lançar aos braços daquele que morreu no nosso lugar na cruz do Calvário. Aqui fica claro uma coisa, irmãos. Todos nós, todos, estamos em posição de desvantagem diante de Deus. Os sábios e cultos, como eram os fariseus do tempo de Jesus, não podiam chegar aos céus por aquilo que fazem. Por outro lado, os pequenos e fracos não serão salvos por pena ou por não existir culpa. O diferencial nessa história toda é que no Evangelho lidamos com um Deus gracioso. O diferencial é a graça. E por graça entenda o próprio Cristo. Por causa da sua bondade e misericórdia, Ele nos enviou o seu Filho. Por amor a cada um de nós, Ele foi crucificado. E na cruz do Calvário, Ele levou todo o nosso tormento, se tornou portador do meu e do seu sofrimento, para que provássemos de paz eterna com Deus. Os pequenos e fracos da IPBE, são salvos e assim permanecerão, não porque fizeram muito para Deus, mas porque creem e estão seguros naquele que é socorro para os fracos, Cristo Jesus. Ele é a nossa única esperança. Amém, irmãos? Qual a aplicação que nós podemos tirar a partir desse texto? Primeiro, uma grande verdade, e eu espero que você se alegre verdadeiramente nela. O reino dos céus é herdado pelos fracos. Que maravilhosa notícia da graça de Deus. Contudo, por muitas e muitas vezes, o fariseu que habita no meu e no seu coração tende a se levantar e dizer: vocês precisam fazer alguma coisa. A verdade é que nem sempre lidamos muito bem com nossa fraqueza e dependência. A verdade é que, por vezes, nós queremos destruir a imagem fraca de nós mesmos e construir uma estátua que grite a nossa suficiência. Mas graças a Deus, porque o Deus do Evangelho é um Deus de intervenção. Nestes versos que acabamos de estudar, Jesus fala, ou melhor, Ele determina: pecadores, vocês não serão salvos por aquilo que são ou pelo que fazem, mas pela graça. Não é o que vocês fazem, mas é o que eu fiz. Jesus se apresenta como a única solução. E a grande lição que nós podemos tirar aqui é que nós devemos confiar em Jesus com todas as nossas forças. Por que nós deveríamos fazer isso? Uma interessante analogia nos ajuda quanto a essa questão. Ela diz assim: o evangelho da graça é como um casamento. Cristo é o noivo, rico e divino, que se casa com a pobre e perversa meretriz, a igreja, redimindo-a de todo mal e a abraçando com sua bondade. Neste casamento ocorre uma troca maravilhosa, na qual o rei assume toda a vergonha, a fraqueza e a dívida de sua noiva, enquanto esta recebe toda a justiça,
a graça e a vida do noivo. Vocês percebem essa maravilhosa realidade aqui em Mateus? Por que podemos confiar em Jesus? É bem simples. Porque na cruz do Calvário, Ele se fez fraco pela salvação dos fracos. Na cruz do Calvário, Ele carregou sobre os seus ombros o nosso sofrimento e nos conquistou com o seu sangue paz eterna com Deus. Meus irmãos, a verdade é que estamos todos em pé de igualdade. O Evangelho coloca todos nós no devido lugar. Mais sábios, mais inexperientes, mais velhos, mais jovens. O Evangelho diz a mesma coisa a todos nós. Vocês são salvos não porque fizeram muito, não porque são religiosos, porque frequentam a igreja, mas vocês são salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Esta é a verdade do Evangelho, meu irmão. Você não foi chamado a conquistar a sua salvação pela força do seu braço. Jesus Cristo já o fez através do seu sangue. Glória a Deus por isso. Amém? Cristo é o alívio para os pecadores. Nos versículos 25 e 26 nós vimos que Cristo é socorro para os fracos. No versículo 27, eu queria ver com os irmãos que Cristo é o meio para se conhecer a Deus. Queria ler mais uma vez o versículo. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O caminho que conduz à salvação já foi colocado diante de nós. É o caminho da confiança em Cristo Jesus. À medida que Ele desenvolve a sua fala, cheia de ternura e amor, pelas lentes do Evangelho, nós somos capazes de enxergar que Jesus Cristo é mais do que suficiente para nós enquanto nosso Salvador. Por que isso? J.C. Ryle, um bispo inglês que viveu no século XIX, faz um interessante comentário a respeito desse versículo. Ele diz assim: que nós vejamos nas palavras de Jesus a grande verdade prática de que todo poder e autoridade em tudo quanto diz respeito à salvação de nossas almas está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam a linguagem de Jesus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Esta nada mais é do que uma declaração de aprovação, ou melhor, de confirmação de seu papel salvador. De acordo com ele, todas as coisas necessárias para completar a sua missão foram confiadas por seu Pai. Ele é perfeitamente apto para a tarefa. De acordo com os capítulos anteriores a Mateus 11 e os posteriores, nós vemos claramente que nada pode impedi-lo. Não existem obstáculos para ele. Satanás, os demônios, as doenças, a vida e a morte, todas essas coisas estão debaixo de sua autoridade. Afinal de contas, ele é o Deus homem, todo-poderoso, e sendo assim, tendo em vista isso, ele trata de nos apresentar mais uma grande afirmação que nos impacta e nos faz ver a Cristo além de um Salvador, mas como um tesouro valioso. Ele diz: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. A implicação prática, irmãos, é que Jesus se refere a si mesmo como um reservatório inesgotável de beleza e riqueza espirituais. Em Jesus Cristo, sim, as nossas necessidades espirituais podem ser satisfeitas, porque nós não somos capazes de compreender. O seu poder e glória vão além de nosso entendimento. No Evangelho, pecadores e fracos são chamados a ir àquele que é o próprio reflexo da glória de Deus. Onde há a boa nova aqui? Qual é a boa notícia? A boa nova é que Deus se agradou em se tornar conhecido através do seu Filho. E ainda mais, Deus se agradou em se tornar conhecido aos que não têm nada a oferecer a Ele. Um fato importante:
Quando a palavra conhecer aparece na Escritura, especialmente nesta passagem, ela não implica apenas conhecimento intelectual, mas conhecimento afetivo, que gera relacionamento. Através das palavras de Jesus, nós percebemos que existe um relacionamento santo e especial entre o Pai e o Filho. Mas o Evangelho, dito pela boca do próprio Jesus Cristo, diz que pecadores são incluídos num relacionamento com Deus, não porque tem muito a oferecer a Ele, mas pela sua própria graça, pela graça que há na sua revelação. Meus irmãos, há graça na revelação divina. E glória a Deus, porque a iniciativa não é minha e sua, não depende de nós. Cristo é o reflexo da glória de Deus. O que nós podemos aprender com esses versículos? Eu não sei vocês, mas nas pessoas que eu converso, pelo menos no meu dia a dia, na faculdade, principalmente, eu costumo ouvir muito das pessoas que elas conhecem a Deus. Em nossa época, conhecer ou ter um relacionamento com Deus é quase um jargão. As pessoas, a grande maioria delas, acreditam que conhecem a Deus e que estão em um relacionamento com Ele. Mas o versículo 27 nos apresenta uma importantíssima afirmação. Ninguém conhece o Pai, a não ser pelo Filho. Ou seja, Cristo é o único meio de se achegar a Deus. E Ele não é só um meio. Segundo o texto, Ele é o próprio reflexo da glória de Deus. De acordo com o autor aos Hebreus, Cristo é o resplendor da glória divina e a exata expressão de seu ser. O fato é que não há conhecimento sólido, não há conhecimento profundo, verdadeiro de quem Deus é sem conhecimento de Cristo. Eu trouxe mais uma analogia para nos fazer entender. Diz assim: visto que Deus é a única luz pela qual todos nós devamos ser iluminados, então tal luz é projetada sobre nós por irradiação. A verdade é que a glória de Deus repousa sobre o Filho, e a partir dele ela vem de forma bondosa, doce sobre cada um de nós. Que verdade maravilhosa. Ele é um reservatório de riquezas espirituais, irmãos. Eu e vocês somos chamados a abraçar essa verdade e nos satisfazer naquilo que Jesus é e fez por nós. Somos chamados a trilhar uma vida onde nós temos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, até chegar ao ponto que podemos afirmar, como afirmou o apóstolo Paulo: as demais coisas são perda diante do conhecimento da grandeza de Cristo Jesus. As demais coisas são perda. Ele é lucro. Ele é lucro. Ele é mais valioso do que a própria vida. Jesus Cristo é valioso, irmãos. Jesus Cristo é valioso. Se todas as riquezas da terra forem colocadas de um lado e Ele do outro, Ele pesará infinitamente mais. Jesus Cristo é valioso. Ame-o. Ame-o, persiga-o através das Escrituras, chame-o em oração. Não há outra fonte de alegria, não há outra fonte para conhecermos a Deus senão o seu próprio Filho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Cristo é alívio para os pecadores, irmãos. Vimos que Cristo socorre os fracos. Vimos que Cristo é o único meio para se achegar a Deus, para conhecê-lo. Dos versículos 28 a 30. Cristo alivia o cansado. Cristo alivia o cansado. Diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Esses 3 versículos fecham com chave de ouro o convite de Jesus aos desesperados. Eles vêm ao encontro do pecador, que indaga. Cristo revela o amor do Pai a alguém como eu. A verdade é que Jesus tem e conhece. E aqui Ele oferece e dá aquilo que os cansados e sobrecarregados tanto precisam. Eu sugiro a vocês Jesus estende as mãos e chama para si mesmo. Ele diz: vinde a mim. Passo a passo, tá certo? Vinde a mim. Nós O que ele quer ganharmos dizer com tempo. isso? Um comentarista traz uma importante declaração sobre esta declaração de Jesus. Ele diz: o que significa ir a Jesus é claramente descrito em João 6,35. O que vem a mim de modo algum terá fome. O que crê em mim de modo algum terá sede. Fica claro assim que o ir até Jesus é crer nele. Aquele que crê em Jesus é aquele que abre mão da confiança e segurança em si mesmo para se lançar aos braços do Filho de Deus. Subindo a Jerusalém e tendo saudado a igreja. Mas por que fazer isso? Essa visita aqui foi Ou melhor, depois aqui Jesus diz da segunda isso. viagem missionária. E o texto Ele nos esteve em responde: Corinto, aos 18 cansados meses. e sobrecarregados. Esta é a categoria a quem Jesus direciona o seu convite. Contudo, irmãos, outra pergunta vem à tona. O que Jesus tinha em mente ao fazer essa referência? Mateus 23:4 fornece essa resposta. A referência é para todos aqueles que estavam sufocados e esmagados São de Atos. pelo pesado fardo Hoje nós vamos tratar nos capítulos 21 de e 22. regras que os escribas e fariseus Depois da lançavam conversão. sobre eles. E quando ele volta, A referência era igreja aos não aflitos, acreditou na conversão que dele. só enxergavam o Depois vai duro na- caminho da lei para a salvação. Segunda visita. Resumindo, Numa situação o de convite emergência. se estendia A segunda visita dele. a todos os que falhavam Segunda visita e dele. falhavam em Terceira conquistar a visita. salvação por Confira suas aí, próprias capítulo 15, mãos. verso 2. O fato é que essa convocação também é urgente da nos dias primeira de viagem hoje. missionária, Ela pega em para cheio reunir um todo concílio para aquele tratar de um pensa problema doutrinário. que pode ser aceito por Deus. por Aí meio de confira aí, suas boas versículo obras. 2, 15, 2. A verdade é que Tendo eu e havido você da parte de temos Paulo e mérito algum Barnabé diante dele. contenda e não pequena Nós não podemos discussão com eles, convencê-lo de que resolveram merecemos que a sua esses glória. dois e alguns nossos outros, erros, dentre a nossa eles, falta, a nossa subissem a incapacidade de Jerusalém guardar a sua aos lei. apóstolos e presbíteros com respeito a essa testemunho questão. Então a da nossa terceira viagem culpa diante dele a Jerusalém Contudo, irmãos, tem o glória propósito a de Deus. resolver um problema Glória a Deus, porque doutrinário. nós lidamos com um Deus Os judaizantes estavam meritocrático. perturbando as Lidamos igrejas com um Deus gentílicas. de graça. E o ele Deus do sobe Evangelho então derrama para reunir os graça sobre presbíteros e pecadores. diáconos para Ele nos tratar dessa apresenta uma matéria grandiosa doutrinária. promessa. Ele diz: Essa foi eu a lhes darei descanso. terceira viagem dele. Vamos ver a quarta Cristo há viagem. descanso. Capítulo Descanso 18, fundamentado verso no perdão de 22. todo o pecado. Descanso que é resultado de paz eterna com Deus. Pois na cruz do Calvário, Jesus Cristo recebeu sobre os seus ombros a causa de nosso tormento. A dívida que era muito pesada para mim e para você, Ele derramou o seu sangue para quitá-la. Meus irmãos, na cruz do Calvário, Jesus Cristo sofreu e nos conquistou paz eterna com Deus. Temos paz eterna com Deus, irmãos. Em Cristo há descanso. Ele acaba de afirmar isso. Contudo, ele dá continuidade, a fim de nos fazer entender como esse descanso se torna possível. No versículo 29, há uma oposição graciosa, não sei se vocês notaram, entre o ensino dos fariseus, um ensino pesado, duro, amargo, e o ensino de Jesus doce e cheio de graça. Um comentarista diz o seguinte a respeito do jugo que Jesus se refere aqui. Na literatura judaica, um jugo representa a soma total de obrigações que, segundo o ensino dos mestres, uma pessoa deveria assumir. Ou seja, se trata do sistema de ensino que ressaltava a obediência perfeita às leis para salvação. E graças a Deus, irmãos, Jesus se opôs a esse ensino, dizendo: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim,
A sua intenção aqui é apagar de nossa mente, de nosso coração, e igualmente daqueles irmãos de sua época, qualquer outro meio para a salvação que não Cristo. Esqueçam tudo o que vocês já ouviram ou aprenderam. Eis que o único meio para a salvação está diante de seus olhos. Confie em Cristo. É isso que o texto está a gritar para nós. Confie em mim, confie em mim. Não há condições pesadas. Não há cobrança por méritos. Jesus não cobra a perfeição de pecadores. Antes Ele os convida a descansarem no seu cuidado salvador. Meus irmãos, Jesus não cobra perfeição porque na cruz do Calvário Ele foi perfeito. Meus irmãos, Jesus não cobra obediência perfeita porque Ele o foi do começo ao fim. Jesus não cobra perfeição de nossa parte, porque além de saber que não podemos fazer isso, na cruz do Calvário Ele já ofereceu a Deus um sacrifício suficiente para pagar por todos os nossos pecados. E Cristo é tão interessado nos sobrecarregados e cansados. Cristo é tão interessado em nós que Ele enfatiza aos que se sentem inseguros, mais uma vez no versículo 29, vocês encontrarão descanso. Ele garante, vocês encontrarão descanso em meus braços. Eu que sou manso e humilde de coração, estendo a minha graça e a ofereço como refúgio para vocês. Glória a Deus por isso. O seu encerramento é perfeito. No versículo 30, ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De uma forma simbólica. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o único que pode remover a condenação que paira sobre a sua cabeça e lançar graça. E remover o fardo do pecado que está nos seus ombros e colocar justiça sobre você. Ele não espera que você faça muito por Ele, irmão. Ele espera que você confie que o que Ele fez foi suficiente por nós. Glória a Deus por isso. Qual a aplicação, irmãos? O Evangelho nos arranca de nossa insegurança. Ele põe fim a todos os nossos medos da pessoa de Deus e nos leva a enxergá-lo como refúgio. Mas para mim e para a sua alegria, não para por aí. Deus nos convida aqui a enxergar a amplitude desse descanso. Graças a Deus, Romanos 8:1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1, tendo sido justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Somos filhos de Deus, somos alvos de seu amor e herdeiros do reino dos céus. Meus irmãos, somos herdeiros do reino dos céus. Você pensa sobre isso todo dia? Em mencionar essa próxima e futura realidade, seu coração arde. Somos herdeiros do reino dos céus. O que isso significa? Que um dia nós provaremos de descanso eterno na presença de Deus. Meus irmãos, não há o que explicar. Não há o que explicar sobre essa verdade. A nossa única tarefa é contemplar. Contemplar e encher o nosso coração de esperança. E Richard Baxter, em seu livro Descanso Eterno dos Santos, ele nos ajuda quanto a isso. Eu queria ler 2 passagens para vocês. Com vocês. Ele diz assim: aquele coração duro e aqueles pensamentos vis que se deitam e se levantam com você, que o acompanham em todas as suas responsabilidades, que você não consegue deixar para trás, da mesma forma que também não consegue deixar a si mesmo para trás, serão todos deixados para trás para todo sempre. Eles podem o acompanhar até a morte, mas não podem dar um passo adiante
depois disso. Glória a Deus, irmãos. E o segundo eu perdi. Mas eu queria encerrar com um dos meus hinos preferidos. Primeiro é Jesus, é a pessoa que, claro, que mais o meu coração arde por ver, conhecer e amar para todo sempre. Mas uma das pessoas que eu quero conhecer quando eu chegar no céu é Jim Elliot e os demais missionários que foram martirizados nos Alcas. Meus irmãos, a história desses missionários impactou minha vida de uma forma... E um hino que todos eles cantavam, diante do perigo, diante das dificuldades, diante da falta de segurança onde viviam. Um hino que eles entoavam, enche o meu coração de júbilo e de esperança. Eles dizem: Tu és o meu escudo, tua é a batalha, e tu serás exaltado. Quando nós atravessarmos vitoriosos os portais do esplendor, encontraremos descanso contigo eternamente. Meus irmãos, que realidade maravilhosa. Eu e vocês, mesmo diante de todas as nossas falhas, diante dos nossos percalços, por causa de Cristo, um dia encontraremos descanso eterno com Ele para sempre. Que Deus abençoe vocês. Amém.